Bem, só um pouquinho que está travando um pouquinho aqui para mim. Fiquei pensando em você, Eduardo, na fala do Rogério. A minha, você está falando? Acho que não, acho que é do Paulo mesmo. Ah, é a sua mesmo. Não, eu que estava travando, minha internet anda bastante inconstante aqui, mas agora ficou. Obrigado, Luiz Fernando, obrigado, Caçu, por estarem aí. A Silvia já está chegando? Acho que sim, já entra. Tudo bem? Estão se cuidando bem aí, queridos? Sim. Já tomei a minha primeira dose. Oh, beleza. Sinal de que talvez eu seja o mais velho aqui, quem sabe? Não são diferentes os timings na cidade. É. Aí em São Paulo tem alguns colegas nossos também têm a prioridade para professor, né? Que aqui não tem. Mas é só professor de ensino médio, não pega professor universitário, não. Ah, entendi. Até que meus colegas tentaram, mas não Não rolou. Aqui acho que não tem nenhuma categoria que está sendo vacinada. Rolou uns boatos sobre o ensino fundamental, mas acho que não aconteceu ainda. Acho que só mais um pouquinho. A Silvia disse que já entra. Bom, já estou indo, que eu tenho médico, estou fazendo um tratamentinho. Tchau, Amabilis. Tchau, Amabilis. Obrigado. Tudo de bom, querido. Tchau, Liz. Até mais. Obrigada. Tchau. A Silvia está entrando já? Eu acho que é ela, o Barracão em Cena. O Barracão em Cena, sim. Olá, eu até vou mudar o nome, porque eu vou colocar o meu nome. Eu tô de agente duplo aqui, gente. Deixa eu ver. Tá disfarçada. Estou disfarçada ainda. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Pronto. Agora eu sou eu. Ah, muito bem. Vamos dar só mais 2 minutinhos, então, para o pessoal parar de chegar. Aqui tem mais gente chegando. E aí eu já faço as devidas introduções. Agora sim estamos te vendo, Silvia. Bem-vinda. Agora sim, né? A gente pede tanto para os alunos abrirem a câmera, né? Abra a câmera, que eu quero ver seu rosto, por favor. Né? Obrigado pelo aceite do convite para participar. Bom, então acho que já vamos começando, então. Qualquer coisa eu vou coordenando. Agora que eu estou 100% liberado, já fazendo uma introdução ao tópico de hoje, eu estava numa janela assistindo a aula do doutorado e na outra janela estava autorizando as pessoas a entrarem nessa sala aqui, o que é um pouco de loucura. Agora eu tive que abandonar a aula lá, tive que sair um pouquinho mais cedo e vir para cá sem sair do meu assento, o que é bastante curioso. Ainda é curioso, nunca vai deixar de ser. E
Deixa eu ver como é que está a minha conexão, porque eu devo estar travando para vocês. Paulo, desculpa, você espera só um segundo que a Rose Rocha não está conseguindo entrar, Ah, tá. tá bom? Autorizei ela aqui. Você já autorizou ela aí? Autorizei. É no iPad Tá de vendo? Rosemary. Vai lá, então vê se ela. Eu vou passar de novo o link para ela e ela vai entrando. Entrou. Entrou? Sim, entendi. Então tá. Então, beleza. Eu vou entrar aqui nessa. Oi, Rose. Só para te falar, Biscay, a gente estava te ouvindo, pelo menos daqui eu estava te ouvindo normalmente. Sim. Ah, tá bom. Para mim também estava tranquilo. Então, tá, gente, eu não estou achando aqui a minha colinha, então talvez eu faça uma introdução apenas de cabeça dos nossos convidados. E daí, se vocês quiserem completar, se eu estiver faltando com alguma informação crucial, por favor, apertem o botãozinho do chicote que tem disponível aqui no Zoom. Não, brincadeira, não tem. E então eu queria agradecer imensamente. Eu vou fazer em mim mesmo, Eduardo, é melhor. Obrigado. Então gostaria de agradecer imensamente pela presença aqui de todos, e em especial dos nossos convidados que muito atenciosamente e afetuosamente vieram nos auxiliar nessas conversas desta semana acadêmica deveras singular, mas que traz muitas questões, soluções, tensões, e a partir delas que, pelos relatos e pelo compartilhamento de experiências dos convidados de hoje, nós vamos poder saber um pouco mais sobre como que nós podemos tirar melhor proveito diante das amarras, de um lado, e das portas abertas, de outro lado, que nós estamos descobrindo também, que estávamos de costas para algumas dessas portas. Então, queria então fazer a apresentação da mesa. Então, Silvia Maria Monteiro, atriz, diretora, dramaturga e coordenadora do curso de... Ficou como curso de teatro ou curso de artes cênicas? De teatro, como teatro. De teatro, da PUC Paraná. Muito obrigado, Silvia, pela presença. O Rafael Cassu, ator, iluminador, pesquisador, professor da UFRJ e meu colega de pesquisa de Granguinhol. Exatamente. Cassu, muito obrigado. Estamos aí. Pela presença. E um prazer estar aí junto. Prazer é todo nosso, Cassu. Luiz Fernando Ramos, falando em pesquisa de Granguinhol, nos conhecemos lá atrás, em Londres, né, Luiz Fernando? Quando eu estava fazendo o meu mestrado e você já estava no doutorado, né? Naquele período. Estava fazendo meu sanduíche. Estava fazendo teu sanduíche de doutorado, exatamente. Estava pesquisando... Bons tempos, hein? Bons tempos, de tudo aquilo. Luiz Fernando Ramos, professor e chefe do Departamento de Artes Cênicas da USP. Luiz Fernando, muito obrigado, seja bem-vindo. Então, também gostaria de agradecer aqui imensamente ao apoio dos meus colegas aqui de organização da mesa, a Luciana Baroni, a Nádia Luciani e o Carlos Becker, pelo apoio. E sem mais delongas, gostaria que
os convidados pudessem iniciar as suas falas trazendo para a gente um pouco da experiência de vocês desde o início desse período de pandemia, onde as aulas de artes cênicas precisaram mudar de cara radicalmente. Então, Paulo, Silvia... Paulo, desculpa te atrapalhar de novo, Paulo, mais uma vez. Só queria lembrar que a professora Rose Rocha está aqui hoje, é diretora do Centro de Artes, e esse evento de hoje, a fala de agora, é uma idealização dela, que começou lá no Centro de Artes. A gente queria muito agradecer a Rose por ter disparado essa discussão para a gente. Obrigado, Rose. Obrigado, Rose, pelo empurrão necessário. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Prazer estar aqui junto com vocês. Prazer conhecer esses profissionais das artes cênicas convidados. Estamos todos juntos. Quer que eu comece aqui então, Paulo? Vamos. Então tá, gente. Sim, eu acho que para a gente ter um melhor proveito, não sei se vocês preferem, deixem só a visualização em alto-falante para que a gente aproveite melhor a fala dos nossos convidados. Obrigado. Silvia, contigo. Então, colegas, a gente também, né, todos juntos, começando com o susto, né, sincronicamente, como nós falamos agora, aulas síncronas e assíncronas, então começamos sincronicamente, e já digo para vocês que, como em outros setores, a pandemia revelou problemas que já existiam e que a gente não sabia que existiam. Por exemplo, curso de teatro na PUC Paraná, uma universidade católica, privada, mas que no curso de teatro, 30% dos nossos estudantes pagam o curso, né? 70% são bolsistas. Né? Então, o ProUni ou bolsas. Então, assim, a gente viu uma realidade que a gente esquece de estar lá. Porque quando começou, todos começamos a ter que fazer essa migração para o remoto, a gente já começou assim, ver um número enorme de estudantes. 40% dos nossos estudantes não tinham internet, por exemplo. Então, a gente fala, vamos dar aula remota. Então, eles não tinham internet, ou tinha o celular, não tem qualidade, não tem suporte, não tem lugar para fazer aula. Então, todos esses dramas que estavam mascarados, ou que a gente esquece deles, porque estamos numa universidade privada, que é paga, e é um curso que custa pagar R$950 em Curitiba para fazer uma faculdade de teatro. Você fala assim, nossa, né? Não sei as outras realidades, mas a gente pensa, o cara já tem que ter um patrocinador para estudar teatro, né? Então já começa com essa questão complexa. A gente foi lembrado que os nossos alunos, e daí eu falo do curso de teatro, mas isso foi geral, foi um abalo geral na PUC, que nos obrigou a instituição a fazer um programa de empréstimo de computadores para todos os alunos que não tinham computador, alunos e professores, e aluguel de banda, para que eles pudessem fazer aula. Já que as aulas a PUC optou por não cancelar as aulas, a gente teve 2 semanas de intervalo para esse manejo, para a gente se preparar, elaborar primeiras estratégias, e continuou a aula que segue, a gente fazia essa adaptação, e enquanto dávamos aula, fazíamos cursos no tempo disponível, nas madrugadas da vida, né? Aquela multiplicação de carga horária que todos nós tivemos, de trabalhar aí 80 horas por semana, sei lá quanto que deu, para a gente conseguir criar essas novas aulas e nos adaptarmos com as nossas tecnologias. Então, o primeiro susto foi o volume de estudantes que não tinham nenhum acesso, ou acesso mínimo à internet. E a gente eles estavam invisíveis. Não só a internet, mas, por exemplo, nos cursos de música, nós temos o curso de música também, que é irmãozinho do curso de teatro, que os alunos que não têm instrumento musical, que não tinham como fazer, eles usavam os laboratórios para fazer
e não tinham mais como fazer determinadas aulas. Então, dá-lhe fazer também o empréstimo desses equipamentos para os estudantes. Foi um paliativo que está sendo renovado, a gente achou que era por um mês, por 2 meses, 6 meses, um ano, agora já foi feito para 2021 inteiro, que atualmente a política da PUC é que não voltarão às aulas presenciais enquanto não estivermos todos vacinados, professores e colaboradores. Então, a gente já está imaginando que a gente vai continuar no remoto até o final do ano. Passado essa coisa, o desastre que foi o primeiro semestre, que foi desastroso, né? A gente tentou fazer malabarismo, mas a gente viu o desligamento, a grande dificuldade de cognitiva, de atenção, de foco, a nossa dificuldade de lidar com essa quinta parede que se apresentou aqui para nós. Tudo isso foi um caos, então o primeiro semestre foi desastroso, foi a gente está chamando, eu chamei o semestre da condescendência, porque acabou sendo isso, né? A gente teve que relevar tanta coisa que eu não sei, sinceramente, se os resultados que a gente conseguiu, porque eu acho que a gente conseguiu algumas coisas bonitas, algumas coisas tocantes, como resultado do brutal esforço de estudantes e de professores, mas já não sei dizer para vocês se esse resultado de fato foi tão interessante quanto eu imagino do primeiro semestre, ou se foi um movimento de condescendência, de autocuidado, da gente olhar afetuosamente o que foi que nós conseguimos, a duras penas, produzir ao final do semestre. No segundo semestre, a gente se preparou muito mais. E daí, particularmente, no curso de teatro, o que eu vi que causou profundo sofrimento para os estudantes foi a qualidade muito ruim dos produtos que saíam de cada aula, dos resultados de cada aula. Então, as aulas, além da gente não conseguir, deles dormirem e a gente conseguir minimamente estabelecer conexões, a gente foi aprendendo coisas de como usar outros aplicativos para conseguir fazer aulas práticas, pular, esvaziar. A gente teve aula de gambiarra, tipo, abra sua câmera, vá andando pela sua casa e vamos achar um lugar onde você vai poder fazer minha aula de improvisação. Vamos ver o que você tem de objeto aí, a gente andando, né, andando pela casa deles, um por um, conforme tinha a sua possibilidade de fazer isso, a gente foi fazendo e a gente começou a ter resultados mais interessantes. Mais uma coisa, que nas interpretações, daí cada professor vai ter muita particularidade, porque os professores de voz estão tendo um outro problema mais específico, porque é só voz, né, com microfone. Então, a voz falada no ambiente, essa aí não existe. Vamos postergar. Mas a gente adotou que vamos trabalhar com linguagem audiovisual e interpretação para audiovisual. Então, teoricamente, a gente vai até estudar outros teóricos, tal, mas em termos para a gente ter resultados interessantes, nós vamos fazer toda uma adaptação para audiovisual. Então, vamos estudar plano, contraplano, enquadramento, para que eles tivessem coisas que eles gostassem de ver do trabalho que eles produziram de interpretação. E eu acho que a gente começou a ter alguma coisa, um resultado interessante. Outra coisa que a gente... porque eles começaram a gostar do que eles produziam, começou a virar tipo um conteúdo, alguns toparam de compartilhar, a gente fez um canal do curso para que eles pudessem compartilhar os seus produtos e trocar as informações e começar a ter troca, de repente, estabelecer alguma linguagem. E a gente fez, agora a gente está dentro do modelo de execução da aula, a gente conseguiu, para evitar essa dobra de jornada, dobra de carga de jornada, de carga cognitiva e de excesso de trabalho para nós e para eles, agora a gente está fazendo um modelo que a gente fala em aula, pré-aula e pós-aula, que, digamos, eu tenho uma aula de 4, né, a segunda-feira inteira à noite eu tenho aula de interpretação com a turma do 4º período. Daí, assim, um tanto eu digo para eles o que eu dou a proposta. Vocês vão fazer um solo com um texto tal, explorando tal linguagem. Daí, a gente interrompe a aula por 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Eles estão lá em casa fazendo isso, gravando, sobem o arquivo da gravação e, na volta, a gente assiste e tem feedback das cenas gravadas, por exemplo. Isso resolveu um problema que a gente tinha, que nós fazíamos todas as aulas remotas sincrônicas, presencialmente. Depois que acabava a aula, eles ainda tinham que ter todas essas horas para produzir isso, gravar isso, mandar eu assistir depois e depois dar o feedback. Esse foi o nosso maior tormento. Isso dobrou, triplicou a carga horária de aula.
e agora a gente resolveu assim. Então, é um horário que, se a gente estivesse no presencial, nós estaríamos fazendo exercícios, estudos nas salas, depois eles apresentavam para mim, eu ia dar feedback conforme eles apresentavam os exercícios. E a gente achou esse formato para fazer, que a gente tranca, eu fico só no chat, saímos, todos desligam suas câmeras, seus exercícios, seja no Google Drive, e a gente os que não conseguem subir me mandam pelo WhatsApp, e eu compartilho as imagens e todos vamos assistindo e tendo os feedbacks nas aulas, então a gente está tendo um resultado um pouquinho melhor. Isso, a gente está fazendo várias disciplinas, o triunvirato lá, corpo, voz e interpretação, eu, Júlio Mota e a Doris Beraldo, temos feito muitas aulas juntos daí, porque daí esse modelo permite, porque a gente dá o feedback juntos, num horário comum, e acabou sendo um formato um pouco mais interessante. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é uma dúvida, né, que eu não sei se a gente está sendo condescendente, que eu estou achando que a gente está tendo alguns resultados mais interessantes. A nossa preocupação de ter produtos visualmente interessantes de cada disciplina, que cada disciplina virou uma potencial fonte de produção de conteúdo, e esse formato onde a gente está sincrônico e assíncrono, mas dentro do horário de aula, para tentar evitar que a gente multiplique tanto assim a nossa carga horária e que a gente consiga ter, que eles possam desenvolver práticas e ter feedback das suas práticas, mesmo mediadas pela nossa quinta parede, que nós adotamos a terminologia agora de quinta parede, para a gente trabalhar com ela na nossa realidade. É isso, mais ou menos, gente, por enquanto. Obrigado, Silvia, muito obrigado, muito interessante essa maneira como você abordou de quinta parede. No ano passado, nós fizemos um conjunto de eventos, só para acrescentar aqui para esses neologismos que a gente gosta de criar, para poder se encontrar. A gente teve uma fala do Marcos Azevedo, que é um ator aí de São Paulo, não sei se o Luiz Fernando conhece, que trabalha com a Fila 7, do Rubens Veloso, e eles falavam que esse contato é o contato, a presença em silício, que existem duas presenças, a presença em carbono e a presença em silício. E eu sempre achei muito interessante essa maneira como ele trouxe, principalmente quando se trata de artes cênicas, que é exatamente a ideia de presença, né? Então, a quinta parede é a presença em silício. Muito obrigado. Rafael Cassu, seja bem-vindo mais uma vez. Me fale como estão as coisas aí no Rio de Janeiro. Olá, gente. Na verdade, aqui em Curitiba, porque eu estou me escondendo do bem aqui em Curitiba, né? Está em Curitiba. Aqui na casa dos meus pais. Estou em Curitiba, gente. Eu aproveitei esse momento. Estou aqui em Santa Felicidade, aqui na casa dos meus pais, né? Como a gente tem essa oportunidade de estar dando aula de forma remota, então eu estou de manhã no Rio de Janeiro, à tarde eu estou aqui em Curitiba, ao mesmo tempo a gente está fazendo aulas, acaba que a gente vira um polvo, né? Com os nossos tentáculos aí para cada lado. E aí, ouvindo a fala da professora Silvia, eu sou do departamento de Belas Artes Teatrais, lá da EBA, né? Então, sou responsável aí pelas disciplinas de metodologia, pelas disciplinas de iluminação cênica e pelas disciplinas de processos e atuação cênica. Então, a EBA levou um tempo também para se adaptar a esse modelo. Primeiro, a entender o que estava acontecendo, né? No meu caso particular, eu fui contratado na sexta-feira. Na segunda-feira, né, eu fui convocado, sou um professor que está chegando agora na EBA, né? Eu fui contratado na sexta-feira, na segunda-feira estourou a pandemia, fechou tudo. Então, a gente ficou nessa incógnita do que ia acontecer, se os professores recém-convocados iam ser desconvocados.
até a UFRJ entender o que fazer, né, nesse período de pandemia. Então, a gente demorou bastante a tomar iniciativas, principalmente por conta dessa demanda dos alunos não possuírem equipamentos, né? Então, a UFRJ teve que primeiro entender essa demanda, porque os nossos alunos já são oriundos. A UFRJ abriu licitação para a gente poder comprar aqueles pendrives modem e fez um edital para distribuição dos alunos que não tinham acesso, poderem terem acesso, para aí, então, em meados de agosto, a gente iniciar um período que nós chamamos de PLE, que é o período letivo experimental, foi o período letivo experimental, que foi o grande teste da UFRJ com as aulas remotas, né? A gente precisava entender se isso ia dar certo ou não, né? No nosso caso do teatro, nós tivemos duas experiências, né? Porque assim, as aulas teóricas, ok, a gente consegue até levar aqui de maneira remota, né? Mas as aulas práticas realmente ficaram prejudicadas. Aí, que é o caso da iluminação cênica, né? O iluminador precisa estar no teatro, precisa estar ali respirando poeira, tomando choque, queimando os dedos nos refletores, né? E como é que a gente vai passar isso para os nossos alunos, né? Essa vivência. Muitos dos nossos alunos, no caso da minha disciplina, vêm dos cursos de artes plásticas, de escultura, são poucos alunos de teatro, porque a EBA tem uma matéria que ela é obrigatória para os outros cursos também, a matéria de iluminação, né? Então, tem muitos dos meus alunos que nunca pisaram num teatro, não sabem, né? Um rack, uma vara de luz, as diferenças entre os refletores. Então, essa parte ficou bastante prejudicada. Eu tive que aprender ou dar um jeito de tentar montar essas aulas com os meus alunos de forma a passar um pouquinho do conhecimento de iluminação, né? Tudo bem, a gente tem uma parte teórica, a história da iluminação cênica, né? A gente consegue ver os equipamentos, mas eu acho que a grande dificuldade em relação a gente, professores, nós viramos youtubers, né? Assim, tendo que se desdobrar em revirar a internet atrás de referências para a gente poder estar contemplando os nossos alunos, né? Tive bastante dificuldade no começo em lidar com ferramentas que até então eram desconhecidas, né? Hoje, um ano depois, Google Meet, Zoom, o Classroom já virou parte do nosso cotidiano, então já é parte do nosso vocabulário, né? Mas até então a gente teve que aprender a mexer com essas ferramentas também, né? Compartilhar a tela, enfim, todo um novo linguajar e novas tecnologias que a gente teve que aprender, né? Eu até não tenho tanta dificuldade, mas professores já mais antigos lá da EBA tiveram problemas, né? De a gente ter que fazer cursos, seminários, eventos para aprender a lidar com essa nova tecnologia, né? De lidar com esses quadradinhos também, a gente está falando para o mundo aqui com esses quadradinhos, nem sempre os alunos. Eu, por exemplo, eu não faço questão que os meus alunos abram a câmera, eu deixo bem livre, né? Mas tinha uns professores que se incomodavam, tem colegas que se incomodam com o fato de não estarem vendo as outras pessoas, né? É um mundo novo, assim, que a gente está aprendendo a lidar, né? Bom, passado esse PLE, que foi o período de agosto a outubro do ano passado,
nós começamos o semestre 2020.1 já em novembro e foi até janeiro. Perdão, foi até março, né? Tivemos depois de março um período de 2 semanas e já engatamos no 2020, está na metade do período 2020.2, que deve terminar de pausa, e retomamos para 2021.1. Então, ficou meio que um calendário, quase que um calendário de greve, assim, a gente tem 2 semanas para dar um respiro e vamos em frente para tentar cumprir aí em 2021 e tentar chegar em 2022, né? Então, e se adaptando a esses novos tempos. Eu acho que é isso que eu tenho, por enquanto, para compartilhar. Obrigado, Caçu. Tem gente chegando. Eu queria só fazer um comentário, Paulo, por favor, sobre a fala do Rafael. Eu não peço mais para os alunos abrirem a câmera, porque eu tive uma experiência com eles que falei, gente, vamos abrir a câmera. E daí a gente acabou assim, querendo ser simpático, querendo criar uma dinâmica, constrangendo alguns alunos, que abriram a câmera e daí a aluna estava sentada atrás do sofá da sala, uma pilha de almofada do lado, assim, e eu ouvindo o Jornal Nacional ao fundo, e o pai mandando ela falar mais baixo, e daí, puxa vida. E daí todos os cenários possíveis, porque as pessoas não têm um home office, uma sala de estudos, então, alguns fazendo aula no banheiro, dentro do box, aquela coisa toda. Eu falei, não, cara, não... abra a câmera se você quiser, porque a coisa não vou obrigar a te constranger. Então, de fato, essa coisa de ter que abrir a câmera passa a ser uma coisa dramática também, que a gente tem que deixá-los à vontade, embora eu gostasse profundamente de ver o rostinho deles. Foi legal você falar isso. Eu acho que, a gente tem coisas boas e coisas não tão boas nesse novo formato, né? Eu, por exemplo, na coisa prática, né? Eu tenho uma disciplina que, se a gente estivesse no presencial, eu estaria dando aula de iluminação na quinta-feira, começando 9 horas da manhã, na ECO, que é no campus da Praia Vermelha, na URCA. E eu teria que sair correndo, porque eu teria que estar 1 hora no Fundão. Para quem conhece o Rio, sair da URCA a 1 hora da tarde, ao meio-dia, para ir para a Ilha do Fundão, que é na Ilha do Governador, é missão impossível, assim, de você conseguir chegar. A minha aula da quinta-feira, no período da tarde, começaria a 1 hora da tarde, né? Então, eu teria que sair correndo para chegar na Ilha do Fundão, porque a EBA ainda teve um incêndio. Aliás, essa semana a gente teve mais um incêndio no campus da reitoria, lá, que é onde fica a Escola de Artes. Em 2016, a gente teve um incêndio e perdeu boa parte dos equipamentos de luz. Então, a gente teve que adaptar, fazer um convênio com a Escola de Comunicação, que também tem o curso de direção teatral. Então, as aulas estão sendo lá na Praia Vermelha. Então, tem esse deslocamento dos alunos que tem que ir para a URCA, depois sair correndo para o Fundão. Então, as aulas online acabaram facilitando esse nosso trajeto. Então, 5 minutos para o nosso horário, a gente entra e começa a dar aula, mas esse foi uma das coisas boas, assim, dessa coisa de deslocamento, pelo menos no meu caso, que é sair da URCA e ir para a Ilha do Fundão, numa quinta-feira, ao meio-dia, não é para qualquer um, não é fácil. Obrigado, Caçu. Nada. Nos traz, portanto, para a fala do Luiz Fernando. Por favor, tenha a palavra. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, revendo amigos e podendo estar trocando essas experiências nesse período tão singular que a gente está vivendo desde de março do ano passado, né? Eu vou dividir minha fala em 2 partes. Primeiro, uma parte mais, digamos, do conjunto, né, do nosso
do curso de bacharelado e licenciatura em artes cênicas lá da ECA, USP, e depois uma visão mais pessoal minha, a minha experiência pessoal nesse processo. Eram as primeiras notícias, ainda antes mesmo de que a própria universidade tivesse decidido fechar, né? Como eu estava na condição de chefe, eu estava bem preocupado com que as coisas iriam acontecer, então eu chamei algumas reuniões. Acho que a nossa última reunião foi no dia 15 de março do ano passado, que nós nos encontramos presencialmente, e nessa reunião eu propus que a gente pensasse estratégias de continuar, porque já me parecia que não havia no horizonte. Nessas alturas, a Olimpíada já estava sendo cancelada, já tinham várias coisas que demarcavam que estávamos vivendo alguma coisa que nunca tínhamos vivido antes. Então, eu de cara falava, olha, não adianta a gente ficar postergando, tomar uma decisão que a gente vai ter que acabar tomando, porque as coisas não vão voltar simplesmente. A gente não pode simplesmente parar de dar aula, porque assim eu não brinco. Um pouco. E muitos colegas tinham essa postura, né? Assim, não, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer. Vamos adiar, vamos adiar. Então, eu lembro que nessa reunião eu fui voto vencido, inclusive. Eu era a minoria que dizia que a gente tinha que encontrar um jeito. Mas aí passaram-se... E para os próprios alunos, né? Os alunos muito mobilizados, prometendo, ameaçando fazer greve. Era uma greve absurda. Como assim greve, né? Greve nessa circunstância. Enfim, então fomos lá um pouco, foi na base da paciência. Ao mesmo tempo, a ECA, enquanto a ECA é uma faculdade que são 8 departamentos, né? Ela é meio ampla, assim, tem 3 departamentos de arte. Os departamentos de arte, com essa dificuldade das aulas práticas, maior do que qualquer outros departamentos, mas aos poucos a gente foi, enquanto ECA, assim, se organizando. Tinha essa questão muito forte, os nossos alunos, agora com as cotas e agora com os novos critérios, o número de alunos nossos que não são de classe média, então que não tinham computador ou que não tinham acesso à internet era razoável. Então, foram se tomando decisões ao mesmo tempo coletivas, assim, a nível da universidade, ao nível da EC, e nós fomos conseguindo atender, digamos assim, as circunstâncias. Passado alguns meses, a universidade forneceu modems ou chips, né, de acesso para todos os que não tivessem, e de fato a gente prosseguiu, a gente conseguiu, o primeiro semestre se cumpriu. Ele terminou um pouquinho mais tarde do que o normal, ele terminou em meados de julho, para a maior parte dos professores, porque foram aqueles que demoraram para começar, ficaram quase um mês esperando para entrar no jogo. Como eu estava dando um curso que eu tinha convidados, era um curso de metodologia que eu convidei vários artistas para virem falar sobre os seus processos, já tinha uma agenda definida. Então, não fazia muita diferença esses artistas virem falar na minha classe ou virem fazer palestras pela internet. Então, eu continuei, tanto que eu terminei o meu curso normalmente no final de junho, mas o nosso curso foi até quase o começo de agosto. E daí, já no segundo semestre, que é no nosso curso atualmente, ele tem o segundo semestre é praticamente só de aulas práticas, tem os ateliês, é uma nova grade que a gente definiu. Então, aí era o teste de fogo. Como vamos fazer os ateliês, processos criativos, que os alunos têm uma carga horária de quase 16 horas semanais de trabalho prático. Então, esse foi o grande desafio, mas, assim, já para dizer que foi até uma certa surpresa que, quando chegou no fim do ano, todos os ateliês, são 3 ateliês, conseguiram apresentar trabalhos, se não assim, fantásticos, mas bem interessantes, alguns deles bem interessantes mesmo, alguns outros não tão interessantes, mas todos nessa forma de os alunos rapidamente começaram a aprender a usar o Zoom, a gente conseguiu
2 licenças de Zoom para o departamento, conseguiu comprar 2 licenças de Zoom, agora nós compramos mais uma, temos 3. E também um fato interessante desse ponto, a própria ECA não estava conseguindo alugar computadores, então nós, professores, diretamente nos cotizamos para fazer, porque era um aluguel que você tinha que pagar adiantado, depois você era ressarcido. Então, nós adiantamos para 5 alunos que não tinham computador, nós fizemos uma vaquinha, nós alugamos, e os alunos iam nos pagando, à medida que eles recebiam da ECA o dinheiro, eles nos pagavam, e no fim fechamos dezembro, deu tudo certo, todo mundo, ninguém foi prejudicado, e os alunos todos, agora estamos... Aí a própria ECA descobriu um jeito, ela própria, de alugar as coisas, e agora estamos, vamos dizer assim, esse já não é um problema que nos aflija, né? E, então, dessa experiência inicial de perplexidade diante do que estava acontecendo, para já no segundo semestre um certo aprendizado, e a gente começou a organizar webinars, né, sobre alguns temas que tinham muito a ver com a linguagem do vídeo, com a linguagem da montagem cinematográfica, com a linguagem, com essas técnicas dos cursos geral de artes visuais, que a gente tinha um curso de arte visual vizinho lá, da própria ECA, que alguns professores vieram nos auxiliar. Então, fomos organizando webinars e fomos, vamos dizer assim, difundindo essa cultura, adensando as possibilidades desses mecanismos, desses suportes para a gente poder trabalhar, né? E nesse sentido, a gente... eu diria que a gente, não só nessa parte de aulas pedagógica e de processos criativos, pedagógicos, que começaram a, digamos assim, a acontecer com uma certa naturalidade nesses novos meios, começaram a surgir também vários eventos públicos, né, da própria rede, à medida que alguns artistas começaram a se lançar nas aventuras de ocupar os espaços, e aí a gente começou a organizar debates, e então, assim, teve toda uma soma de experiências que foi compartilhada e que nos traz isso que eu estou chamando de uma estranha familiaridade nossa com esses mecanismos. Quer dizer, a gente está aqui super à vontade, a gente já está batendo de chaleira, tal, a gente já não tem mais nenhum espanto com essa situação, e e eu acho que isso é um aspecto interessante, porque de alguma maneira confirma aquela velha hipótese daquele movimento francês do Oulipo, Ouvrière de literatura potentielle do final dos anos 50, que apostava em constrições radicais no processo criativo, seja da literatura, seja do que fosse da música e tal, como um fator potencializador da arte, né? Potencialização, Ouvrière de literatura potencial, trabalho de potencialização da literatura, que eu acho que essas constrições acabaram gerando várias potencializações. Uma delas, por exemplo, que está ligada diretamente com esse suporte, que é a gente acordar para que, na verdade, é possível você desenvolver um processo criativo nesses meios, mas, e, inclusive, assim, essas questões da presença e da presencialidade serem bem relativizadas, que era um tema que já tinha sido muito tratado pelos teóricos da performance há uns 20 anos, ou seja, de que há uma certa mítica da presença que, de fato, a presença simultânea ao vivo ela é decisiva no teatro, isso é insubstituível, mas que a presença material do espectador diante do artista não é necessariamente alguma coisa que prejudique exatamente essa dimensão sincrônica. Isso já experiências, o Renato Cohen já fazia lá no final dos anos 90, experiências de telepresença, performance que aconteceu no Japão e no Brasil. Então, isso que era um tema que já tinha sido um pouco explorado assim, pioneiramente lá atrás, de repente fica claro, você... inclusive, muitos dos trabalhos que eu tenho visto na internet, eles
têm sido híbridos, no sentido de que eles garantem alguma simultaneidade dessa presença de simultaneidade, resultados bem interessantes. Então, eu acho que tem disso, das vantagens, não só dessas vantagens práticas, quantas bancas, quantas reuniões que a gente se deslocava, gastava 2 horas para ir, para voltar, e hoje a gente faz com muito mais eficácia, né? Então, acho que isso veio para... Inclusive, eu acho que isso não tem volta. Fazer reunião presencial, para mim, precisa ser uma coisa muito importante, porque senão não se justificará mais. Acho que funciona muito bem por aqui. Mas outro aspecto, quer dizer, então tem tudo isso, né? Essa questão da construção criativa e tal, que é a questão também dos prejuízos que são inestimáveis. Quer dizer, eu acho que, de fato, se a gente encarar essa questão toda, principalmente a questão do ensino, onde mora a tragédia é no ensino fundamental, né? Imagina essas crianças de 3, 4, 5 anos que ficaram 1 ano sem ter aula e ainda estão sem aula. Isso vai ter uma sequela, vai ser uma geração marcada, porque imagina uma criança de 5 anos ficar 1 ano, 1 ano é quase toda a vida dela, né? Então, assim, é uma experiência realmente traumática que a gente ainda nem pode avaliar quão séria seria, ou será. Mas no plano do ensino superior, eu acho que, ao contrário, o ensino superior se descobriu num novo lugar. Claro, o exemplo que o Rafael deu do ensino de iluminação, a gente vive isso lá no departamento, de fato, é o tipo da disciplina que vai ter que... Aí sim vão haver prejuízos, né? Algumas turmas que não tiveram as aulas de luz que poderiam ter tido, e elas não serão repostas, quer dizer, não haverá reposição possível para você ficar 2 anos à distância, de repente o cara se forma e não teve aquela aula que ele queimou o dedo, que ele tomou um choque. Isso realmente vai acabar o curso sem ter tido. Mas, de fato, do ponto de vista do ensino superior, a gente teve muitos ganhos, né? Agora, então, assim, eu tive uma experiência pessoal, por exemplo, o ano passado, eu dei um curso no primeiro semestre, que é esse que eu já mencionei, que era um curso relativamente confortável, porque eram convidados que vinham e que debatiam com os alunos de metodologia os seus projetos. E depois, no segundo semestre, eu dei um curso de crítica, inclusive a maior parte dos alunos nem eram do departamento, que também funcionou bem no modelo da internet, e um curso de metodologia dos processos criativos com uma pesquisadora que está fazendo pós-doutorado comigo, a Cíntia Guzmão, que é uma música, ela é compositora, e ela trabalhou mais de 20 anos na Rádio Cultura, continua trabalhando de São Paulo, então ela tem uma experiência muito grande de rádio, e foi muito interessante que justamente por se tratar de uma disciplina que era um pouco uma história da arte do rádio, o rádio pensado como arte, né? Então, os alunos, desde o começo, começaram a fazer exercícios de composição sonora, e existem programas de edição muito efetivos, muito eficazes, né? E eles passaram a dominar. Então, foi um curso em que, ao fim, ao cabo, os alunos tiveram um ganho muito grande. A produção, o resultado final foram algumas peças que eles fizeram para a rádio, e algumas até foram exibidas depois em rádio, que talvez, se eles estivessem tendo uma aula presencial, essa facilitação do procedimento também não teria acontecido. Mas o ponto que eu quero chegar, para concluir, que eu já falei demais, do que eu acho que é o grande ganho mesmo que a gente vai ter, e que também eu acho, além das reuniões que a gente não vai precisar mais fazer presenciais, e das bancas também, não vai precisar pegar um avião para ir para outra cidade, fazer uma banca, eu acho que é a coisa do ensino. Por exemplo, eu não sei como é aí no Paraná, mas na Universidade de São Paulo, é uma coisa desde a época que eu era estudante lá, você tem disciplinas de 4 horas, né? Que é meio um absurdo, né? Assim, eu acho que as universidades eu vejo algumas experiências que eu conheço de universidades mais, vamos dizer assim, safas, mais ágeis, mais modernas,
É quase proibitivo você pensar uma aula de mais de 2 horas, né? E tem aquele modelo, uma aula esticada, depois um intervalo esticado, depois volta para ter o seminário, para ter a conversa, para ter tudo. De fato, e aí a presença, né? Era uma presença inerte, quer dizer, os alunos podiam estar dormindo, podiam estar olhando o celular, podiam estar... Então, é um aluno que está desmobilizado para o aprender, ele não é um estudante, assim, aquele que estuda, né? Que está no estado de estar estudando, ele é um acompanhante do curso, ele pode passar o curso inteiro presente na sala, mas de alguma certa maneira ausente, porque não engajado no processo de aprendizado. E essa circunstância que a gente está vivendo, ela inverte um pouco isso, né? Eu acho que não faz muito sentido, eu que sou um professor de teoria, que eu costumo dar aulas expositivas enormes e tal, eu tenho me policiado, eu estou começando um curso novo, que amanhã eu vou dar a segunda aula, e que eu já estou testando uma nova metodologia, que é a seguinte, você já deve ter ouvido falar disso, que é a metodologia reversa, né? Que basicamente é você, antes de você dar aula, você oferece alguma coisa, algum material para que os alunos já se debrucem sobre ele. Então, uma primeira hora daquelas 4, ela já está sendo consumida pelos alunos antes da aula acontecer, né? Quando você encontra os alunos, eles já têm alguma coisa para te entregar e você dá aula a partir disso que eles estão entregando. Então, não é uma aula expositiva que eles estão lá olímpicos, esperando, passivos. Eles estão muito ativos, porque você vai dar aula em função do que eles te disserem. E depois, a partir daí, de novo, um processo de trabalho coletivo e que pode se organizar em grupos e que podem discutir temas específicos para depois se reunir. Enfim, eu acho que essa perspectiva que nós estamos tendo que enfrentar, ela nos obriga a pensar nisso, quer dizer, o processo de ensino, há uma inversão. A aula expositiva não é mais o centro do curso, ela passa a ser uma espécie de momento do curso. O centro do curso é o aluno estudando em casa, estudando nas suas horas vagas, ele se preparando para a aula, ele atendendo às demandas que a aula propôs, porque, inclusive, ele não precisa ficar no computador, ele pode ficar analogicamente com os livros, com os textos, com os exercícios, e essa é a principal atividade de aprendizado, ela vai se dar nesse lugar, então ele vai estar na condição de estudante, o estudante estuda, né? Então, assim, ele vai sair daquele lugar de contemplador e vai entrar num lugar mais ativo, mais pragmático. E a aula expositiva, ela se torna uma espécie de momento secundário, que não deixa de ser relevante, mas que complementa essa iniciativa que os estudantes são obrigados a tomar. É claro que isso tem um pouco de utopia, eu estou simplificando muito, nem todos os alunos conseguem isso, tem as circunstâncias favoráveis, podem assistir uma aula sem o pai estar assistindo o Jornal Nacional na mesma hora, tudo certo. Mas, dentro do possível, eu acho que isso é uma coisa que, nesse sentido que a Silvia falou no começo, né, de que a gente, algumas coisas que se modificaram para melhor, quer dizer, eu acho que isso vai nos obrigar a repensar, mesmo depois que nós voltarmos para a presencialidade, eu, pelo menos, vou repensar completamente a metodologia dos meus cursos, e, enfim, então eu acho que eu costumo ser um cara otimista, né? Assim, então eu na verdade não estou nada otimista com o país, com a pandemia, com tudo isso. Eu estou bem pessimista, mas pelo menos do ponto de vista de médio e longo prazo, a partir das sequelas que vão ficar, tem algumas, como eu já disse, que são irreparáveis e que vão ser trágicas para o país, né? Uma geração de crianças que vai passar pelo ensino fundamental praticamente em branco, mas tem outras como essa, que eu acho que vai dar uma chacoalhada no ensino superior e nos métodos de trabalho dos professores do ensino superior, que foram forçados, né, a se
adaptar a essa nova circunstância. Acho que é isso para começar a nossa conversa, que eu poderia dizer. Obrigado, Luiz Fernando. Então, muito obrigado, Luiz Fernando, Cassô e Silvia pelas falas. Queria abrir agora para provocações, impertinências e perguntas dos demais presentes aqui. Podem ir se inscrevendo aqui do lado que eu vou anotando a ordem no chat. Paulo. Deu uma cortada. A gente vai para as partes de perguntas, é isso? Isso, voltei. Voltei? Vocês estão me ouvindo? Te ouvindo. Isso, vamos passar agora para a parte de perguntas. A Rose é a primeira inscrita aqui, então... Opa, perdão. Nádia primeiro, desculpe. Nádia, depois Rose. Não só complementando isso que o de comunicação remota, de comunidade virtual, e uma das técnicas que eles aplicam, essa que eu escrevi lá no chat, que é o que eles chamam de ensino centrado no estudante, né, que é o contraponto do ensino centrado no professor, que é mais ou menos o mesmo princípio da metodologia reversa, aonde não só a questão do material para leituras anteriores, mas do trabalho de atividades durante as aulas virtuais, né? Do desenvolvimento de atividades que coloquem o estudante em movimento, que coloquem o estudante em ação. E eu estava conversando aqui em paralelo com o Rafael Cassô, falando da dificuldade de dar aula de iluminação cênica, e nós vamos propor uma mesa de discussão no próximo congresso da Abrace, com outros 2 professores de iluminação também, que é o professor Berilo, da Universidade Federal de São João del Rei, e o professor Sávio Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente vai abrir, já lançamos, né, a proposta da mesa para discutir o ensino da iluminação, o ensino remoto da iluminação, e estávamos conversando sobre a mesa, e eu estava comentando sobre o paradoxo do que eu vivenciei com o ensino da iluminação cênica no ambiente virtual, que, por incrível que pareça, a oficina de iluminação, que é uma oficina que eu ofereço pelo meu projeto de extensão Teatro Laboratório, que eu ofereço todo ano, é uma oficina de 60 horas, aberta à comunidade. Esse ano eu achei que... o ano passado eu achei que eu não ia ofertar, porque não conseguia imaginar como ela poderia acontecer no ambiente virtual. E aí a minha bolsista do projeto, que foi bolsista da iniciação científica e já tinha sido bolsista de extensão no projeto, ela disse: Nádia, vamos propor virtual? Eu fiquei meio assustada, falei, não sei se isso vai dar muito certo, mas a gente resolveu encampar o desafio, e eu abri as inscrições para a oficina, fiz uma divulgação de 1 semana, como eu sempre faço. Normalmente é um público local, né, que vem à oficina. Eu tenho normalmente turmas de 30, 40 alunos anualmente para essa oficina de iluminação, e nesse ano eu tive 106 inscritos do Brasil inteiro. Aí fiz uma seleção, eu pensei, né, vou abrir uma turma para 20 pessoas, porque é um ambiente virtual, a gente não sabe lidar com isso. Consegui selecionar desses 160, 40, e fizemos com 40 pessoas. Foi surpreendente, incrível, e o paradoxo foi que
a minha aula virtual de iluminação cênica foi muito mais prática do que as minhas aulas presenciais eram. Então, tirando a questão dos equipamentos, né, que não tenho contato com o equipamento e tal, mas como o Rafael falou, a gente consegue apresentar, mas foi muito mais focada no pensar a luz. Eu acabei de vir do meu processo de doutorado, né, acabei de defender o doutorado, onde eu reflito muito sobre a linguagem, a iluminação como linguagem, e aí a gente trouxe um pouco dessa experiência da pesquisa teórica para os alunos pensarem a luz. E nessa proposição de pensar a luz, dividimos em equipes, e dentro dessa pedagogia do EMI, que é essa pedagogia do Student-Centered Methodology, né? A metodologia do ensino centrada no estudante, aí a gente fez várias atividades, dividindo os alunos em grupo, fazendo eles trabalharem na questão da reflexão sobre a luz e tudo mais. E foi muito interessante. Então, eu acho que essa inversão, né, agora eu lembrei do teocentrismo e do antropocentrismo, acho que é uma inversão, né? A gente tira o foco da aula do professor e joga esse foco para o aluno, para o estudante. E eu acho que foi uma das coisas, dessas poucas coisas boas que a gente traz da pandemia, realmente, nesse ambiente virtual. Enfim, era meio para compartilhar essa experiência. Aí vou continuar essa conversa no privado aqui com o Cassu, que a gente já está trocando figurinha. Obrigado. Puxa, Nádia, obrigado, porque achei o máximo. Então, vai ao encontro das minhas intuições. Isso, foi bem isso, bem exatamente só complementando, né, também o que a Nádia falou, a gente está na iluminação, a gente está entrando na era dos robóticos e a gente está usando a tecnologia a nosso favor. Hoje a gente consegue operar uma luz de um espetáculo de 3, 4 horas sentado na plateia, apertando um botão no celular. Uhum. Né? Então, na minha experiência foi isso. Eu comecei a procurar programas para incentivar os alunos na parte da criação, porque grande parte das aulas de iluminação a gente acaba formando técnicos mais do que criadores, então a gente acabou despertando esse lado do pensar a criatividade do iluminador como um artista criador, né? E usando os programas, né? Hoje a gente tem programas como o Capture, que faz a iluminação em 3D, então você monta o espetáculo de dentro da sua casa, você posiciona os refletores, faz os testes, né? E eu descobri 2 programas gratuitos, que é o LX Free e o Easy League, que fazem isso. A gente está, então, nas minhas aulas, a gente está criando os mapas de luz, estou dando um texto, né? Um texto do Nelson Rodrigues, enfim, criamos a luz para uma cena desse espetáculo e apresentamos. Então, as melhores cenas a gente vai passando para o ambiente 3D para ver isso materializado aqui pelo vídeo. Então, a gente está conseguindo se virar nas nossas aulas. É isso aí. Mas o interessante é esse processo de você trazer a luz, que era prática, e esse aspecto que você falou de formar técnicos, né? Formar técnicos montadores, porque na prática você plugar e acender o refletor plugar e acender o refletor, mas pensar a luz, refletir sobre a luz, sobre o processo criativo, sobre a adequação da luz ao texto como linguagem, a dramaturgia da cena, isso eu acho que foi um ganho muito grande. E só para radicalizar um pouco mais, Cassu, no ano passado, que foi 2019, porque ninguém me tira da cabeça que no ano passado foi 2019, e a gente teve uma experiência com o Luminaire, com o software Luminaire. E o Luminaire você pode operar de casa, o que eu acho um absurdo, mas dá para fazer. É o máximo da boa preguiça, né? Você de casa, você vai operar um espetáculo, né? Via Zoom. Veio para ficar, não tem jeito, né? Assim, embora, para mim, assim, pessoalmente, eu estou vivendo essa dicotomia, porque eu estou no meio do meu processo do doutorado, né? Você conhece o meu tema é Grand Guignol, e
pretensão, meu tema do doutorado, meu objeto de estudo do doutorado, é a pergunta que é saber se o Gran Guignol funciona hoje, em 2021, com plateia, né? E aí, em conversa com o meu orientador, vamos fazer remoto, vamos fazer alternativas, podcasts ou YouTube. Eu falei para ele, olha, eu sei que funciona porque já existe um negócio chamado filme de terror que funciona do modo audiovisual. Eu preciso da presença, eu preciso do teatro, eu preciso das pessoas dentro do teatro. Então, a minha pesquisa entrou num hiato e eu estou tendo que reformular ela. Assim, o segundo tempo do jogo já está começando, o relógio já está correndo e eu estou tendo que reformular minha pesquisa do doutorado. Então, por um lado, eu tive esse certo desespero que ainda não virou pânico, que ainda vai virar pânico, né? Para saber como é que a gente vai se virar. Mas, enfim, é isso. Vai, com certeza. Vai dar certo. Bom, eu espero que a resposta para a tua pergunta seja sim. Senão você vai dizer que 25 anos de trabalho da minha companhia não serviram para nada. Não, funciona. A gente já viu que funciona isso. Em 2014, a gente teve em loco isso lá no Novelas Curitibanas, né? Quando a espectadora de uma cena que a gente estava fazendo, né? Enfim, depois a gente conta esse caso. Depois a gente conta. Rose, conseguiu voltar, Rose? Eu vi que a Rose caiu e voltou. Sim, voltei. Desculpa, é que acabou a bateria do meu iPad, agora está acabando do celular, está acabando todas as baterias aqui. Então, primeiro agradeço, né? Prazer ouvir os colegas. Na verdade, minha fala está mais dentro de uma reflexão do que uma pergunta específica, porque eu acho bem importante essa fala, né, dentro das especificidades de cada área, né? Eu sou da área da dança, né? Professora de dança, trabalho com a questão de processos de investigação, de percepção, de criação. E também estamos no segundo ano, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, que a gente já passou por um ano, estamos no segundo, algumas coisas mais próximas, estamos mais íntimos, né, com essa lida, com essas metodologias, e outras não, ainda não. E, na verdade, eu percebo que a gente está... Eu falo por mim, assim, no sentido de como fazendo uma avaliação sobre isso, né? A gente sabe de todas as condições que todos nós estamos passando, todos os alunos, enfim, a gente trabalha num lugar que a gente está olhando para todas as instâncias, né? Essa questão de condições para todos nós, principalmente para os alunos. Então, eu ando pensando um pouco sobre como o processo avaliativo mesmo disso, né? De como é a nossa relação com essa questão da qualidade, da avaliação, de como que a gente como é que a gente olha para esse produto final, mesmo sendo provisório, um produto final provisório, uma síntese provisória. Também criei uma amostra no passado com um projeto de extensão, dei aula, esse ano estou dando aula numa disciplina na graduação. Só que, conversando com uma professora, dentro desse mesmo evento, uma professora do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela falou sobre os microfones fechados, né? Entendendo todas as condições dos alunos e tal, e ela ficou pensando, o que eu estou vendo? Por exemplo, se ela é uma aula de respiração, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo do aluno? O que eu estou escutando? Não é nem vendo, escutando, né? Então, assim, eu estou nesse lugar de estar me questionando e questionando o tanto dessa questão da câmera fechada ou aberta, né? Porque, assim, hoje eu tive uma aula, tivemos uma discussão com uma turma exatamente sobre isso, assim, porque a gente levantou essa questão há 2 aulas atrás e surgiu um certo desconforto, né? E então, assim,
estamos numa posição também, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, você escuta, você não escuta, você está sendo autoritário, você está sendo, está agredindo. Então, assim, essas questões também, elas estão dentro dessa relação aí de processo-aprendizado, né? E a gente que trabalha com essa questão do corpo, então eu fico pensando, assim, quando eu escuto algumas falas, né? E a gente não olha para processo avaliativo, como que a gente faz o processo avaliativo? Então, eu deixo mais essa reflexão, assim, da gente estar pensando, já está tudo detonando, né? As universidades estão sendo detonadas, os cargos estão sendo detonados, e os nossos estudos estão sendo detonados, né? Então, assim, eu fico pensando que existe muita coisa boa surgindo, mas também existe um outro lugar que também parece que o que a gente faz é menos, né, nesse momento atual, que não tem necessidade de ser tão exigente no momento atual, porque todo mundo está passando por uma condições ruins, né, e tal. Enfim, só queria trazer isso para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Participei de umas palestras num curso do teatro semana passada também sobre um outro problema que ocorreu e foi levantado discussões também sobre essa questão das câmeras, né? Dessa relação do que ocorre atrás das câmeras, independente da condição de cada pessoa, né? Como foi falado aqui também. Então, é só para trazer isso para, se alguém quiser falar sobre. Rose, esse é o meu pesadelo, né? Não somente de todos nós, né? Porque quando eu falei para vocês que eu achei que a gente está no ano da condescendência, tem a ver com isso, né? Porque a gente está tendo que relevar tanta dificuldade, relevar tanto obstáculo, que a gente releva. E daí a gente acaba, às vezes por necessidades materiais, não tendo esse rigor, né, ou esse cuidado maior com coisas que dependem, por exemplo, no nosso processo de aprendizagem, ensino e aprendizagem, envolve manipulação do corpo do outro. Então, envolve a manipulação. Tem coisas, então, trabalhos de corpo, de voz, que tem a explicação, a reflexão, a imitação e a manipulação física. Então, perdemos. Então, essa dimensão a gente não pode ignorar e que a gente está perdendo e não dá conta de avaliar isso. Então, a gente tem coisas que a gente está fazendo, mesmo em questões de voz, né, ou de canto nas aulas. Eles estão ouvindo com roupa justa, abre a câmera, você vê o movimento. Então me mostra a intercostal, eu quero ver você abrindo as costelas. Tudo bem, mas eu não escuto. Eu não consigo mensurar a respiração dele, porque daí eu acho, nesse momento, a gente está achando que a voz, todas as dimensões sonoras, auditivas, são as que estão sendo mais abatidas, mais do que o corpo, que a gente ainda consegue visualizar, embora não consiga manipular, porque a gente não consegue ter o pulso, né? A gente não consegue, a gente perdeu o pulso, porque o pulso está atravessado por essa tecnologia que, em alguns casos muito particulares, não tem jeito. A gente está com algumas estratégias assim de dar voucher imersão presencial, para quando o seu lobo vier, né? Então os alunos estão com vouchers de cursos de extensão, de imersão gratuitos em todos esses grandes temas que eles estão tendo aulas remotas. Então é uma coisa assim que a gente vai fazer vamos fazer acantonamentos lá no LabCon, que é o nosso laboratório, que é um laboratório super legal, quando voltar na presencialidade, com o controle, a gente já viu, aliás, curioso, no semestre que vem, a gente já com coisas controladas, a gente na EBA fez uma avaliação dos espaços, então eles fizeram 5 metros quadrados por aluno para prática presencial, para orientação presencial, né? Onde tem a janela e tal. E ainda assim, nenhum aluno quis ir fazer, por exemplo. Nesse momento, os alunos não quiseram fazer ainda, porque ainda estão inseguros, né? Mas para o segundo semestre é possível que isso aconteça. E esse voucher está sendo, os alunos na matrícula eles já recebem um voucher de, sei lá, a disciplina teria tanta carga horária, ele vai ter 18 horas de imersão para quando voltar para o presencial, de imersão física, de práticas.
tentativa de válido para egressos. Válido para egressos, para que ele possa ir lá queimar a mão no refletor quando ele puder presencialmente. Mas, de fato, a gente está vendo assim, o que nos assusta também, além da dimensão da avaliação, que está comprometida, a gente, a princípio, não consegue refletir exatamente qual é o nível de perda, a gente já percebe entre familiaridade e aprendizagem, a gente está ficando muito mais com a familiaridade do tema do que com a aprendizagem do tema, por diversos motivos. Né? Porque então a gente está fazendo um acompanhamento, até depois vou colocar o autor para quem tiver interesse, porque eles conseguem, a carga cognitiva mediada, remota, é menor. Então, eles apreendem menos. E não é por má vontade da criatura, é porque ele apreende menos. Então, a gente já está dividindo essas aulas em shots curtos, nenhuma, seja falada pelo professor, seja algum vídeo, seja link, seja lá o que for que a gente compartilha no horário sincrônico com eles, não ultrapassa 10 minutos. Então, é 10 minutos, um encontro, troca em pequenos grupos, discussão do que foi visto ali. Mais 10 minutos, vamos ver um novo tema, um novo conteúdo, ou a continuidade da leitura de um texto. As leituras de texto, eu peguei coisas que eles leriam separadamente, eu estou lendo em sala. A gente lê, vamos fazer uma leitura de sobrevoo. Divide em pequenos grupos, debatam, façam, né, aquele one minute thesis lá, escrevam rapidinho o que vocês entenderam, voltamos. Continuamos a ler, porque eu percebi, a sensação de que espremeu um pouquinho, eles sacudiram a cabeça, saiu o que a gente estudou na aula. Então, a nossa grande preocupação é com o grau de aprendizagem que eles têm, o comprometimento de apreensão cognitiva mesmo com esse modelo, quais são as soluções de estratégia de aula que a gente vai desenvolver para que eles saiam da simples familiarização com o tema, de uma aprendizagem, de uma familiarização, uma relação muito superficial com o tema de primeiro contato, e partam para uma aprendizagem mais significativa. A aprendizagem significativa, centrada no estudante, sim, mas significativa está sendo a grande questão, e que a gente ainda não consegue medir, e é certamente a nossa grande interrogação, a nossa grande preocupação mesmo. Esse é o nosso susto. Compartilho com você da profunda preocupação com a questão da avaliação. Obrigada. Obrigada, sim. Mais alguém? Não há ninguém inscrito. Se alguém quiser... Inclusive, agora, entre os convidados também, se quiserem se provocar, fiquem à vontade. Os alunos não querem falar nada? Os alunos, eu tenho certeza que atravessaram por experiências maravilhosas, continuamente, sem nenhuma mácula em nosso contato acadêmico aqui, né? Então, por isso que eles não estão perguntando nada. Acho que esse é o motivo. Muito bem, parabéns, colegas. Nós somos incríveis. Gostaríamos de dizer aqui para a prova. Paulo, eu queria fazer uma provocação para você, porque eu lembro logo que a gente conversou, o ano passado, assim, por alguma razão que não era, nem lembro qual era o motivo, mas a gente não era por conta da história da pandemia, mas você comentou comigo que você tinha suas aulas gravadas, que você estava gravando e que para você estava sussa, né? E daí, eu não sei, como é isso, assim, como é essa... Naquele primeiro momento foi tranquilo, depois... aliás, deixa eu só, aqui no começo da tua fala você foi falando sobre a experiência geral da USP, eu disse assim, puxa, eu não sabia que você estava dando aula na FAP, porque foi muito parecido, várias das coisas que você falou foram muito parecidas com a cronologia de eventos que tivemos na FAP. Mas, assim, no primeiro momento foi uma salvação. Sabia que precisava fazer algo, daí eu fui lá e fiz as gravações de aula que seriam
a parte de conteúdo, conteúdo duro, né, como eu chamava, que é um conteúdo que é apresentado, mas eu montei um grupo de WhatsApp, naquele momento ainda não tinha a estrutura de Zoom e não sabia como é que ia ser, né? A parte de softwares com aula síncrona ainda era um mistério. Então, eu usei as ferramentas que eu sabia que todo mundo tinha. Todo mundo acessa YouTube, então eu vou postar as aulas no YouTube. Todo mundo tem acesso ao YouTube, quase todo mundo. É uma ferramenta fácil. E eu sei que todo mundo tem acesso ao WhatsApp. Quase todo mundo tem uma conta de WhatsApp. E aí eu montei as aulas, editava as aulas e lançava no YouTube. E durante o horário de aula, eu deixava dizer, ó, eu lançava o vídeo com link privado, óbvio, no horário da grade de aula. E nesse horário, eu entrava lá no grupo de WhatsApp e dizia, ó, gente, estou aqui para esclarecer dúvidas a hora que vocês quiserem. Então, eu me disponibilizava no horário da aula para estar lá para esclarecer dúvidas pelo WhatsApp, ou escrevendo, ou mandando áudio. E num primeiro momento funcionou, mas eu sabia que aquilo era provisório, que não dava para continuar daquele jeito. E eu continuamente fui, não com um pensamento conformista, eu vejo como um oposto, de que a gente precisava resolver. Não dava para ficar parado, não dava para abandonar. Eu falei um dia numa reunião, né, quando a gente falou de, vamos lá atrás, ainda no primeiro semestre, eu falei de maneira muito pessoal, como eu quase sempre falo, que eu dizia, pelo amor de Deus, não vamos cancelar o ano letivo, porque se isso acontecer, eu vou enlouquecer. Vamos dar um jeito. Eu sei que eu vou enlouquecer, não sei vocês, mas eu vou. Ainda bem que não cancelamos o ano letivo, e eu só estou um pouquinho mais deficitário mentalmente aqui, mas no geral ainda consigo manter a vida em sociedade adequadamente. Mas ainda não entrei em nenhum tarja preta, graças a Deus estou tranquilo. E então foi isso, foram essas experiências. E aos poucos a gente foi vendo. Mas tem uma coisa que a Silvia falou, e agora eu vou rebater a provocação, que a Silvia falou que a gente está num ano de condescendência. Eu tenho percebido que essa condescendência ela vem sendo necessária há mais tempo, que antecede a pandemia, por causa de crises econômicas, sociais maiores, que antecedem a pandemia. E a pandemia apenas deixou mais complexa a necessidade de aplicar condescendência. Você não vê isso também, Silvia? E colegas, Luiz Fernando? Não, concordo demais, Paulo. Acho que mais uma vez, né, desculpe a piada infame, a pandemia põe um zoom num problema que já estava aí, né? A gente relevando uma série de coisas. E agora, esse nosso contexto deixa isso muito mais evidente, mas concordo demais com você, a gente já estava assim, né? É curioso, porque
Eu comecei a dar aula em 2010, né? No curso, quando o curso abriu, e daí, mas eu dava poucas horas, era horista, tal, eu não sentia o dilema. Depois, quando eu entrei no corpo mesmo, eu fui vendo, assim, esses tempos, por causa, inclusive, da pandemia, eu fui revendo aulas, planos de ensino, aulas, ou tipo coisas, aulas, anotações, e falas de alunos meus de como eu me comportava com eles na aula. Que eles morriam de medo de mim, agora eles não têm medo de mim, mas não acho que ter medo seja bom. Mas, assim, que eu era muito mais rígida, rigorosa com eles. E que eu fui perdendo, assim, por relevar certas coisas, circunstância, e preparo, ou falta de preparo, falta de repertório, de tudo, eu fui relevando, e agora, sim, eu reconheço, concordo demais. Eu acho só que, de fato, também a pandemia ampliou um problema que já está aí, né? Que é uma crise que a gente está atravessando, entre tantas, mas eu concordo muito com os colegas que falaram que isso faz a gente repensar qual é o nosso papel, que tipo de aula é essa, por que a gente está fazendo, artes cênicas na universidade, o que é isso, qual é o nosso papel, qual é o papel da universidade em geral, das artes cênicas em particular. Eu acho que isso vem colocar molho nessa reflexão nossa, e, de fato, eu também acho que nós nunca mais seremos os mesmos. As nossas aulas, as minhas, certamente foram, né? Eu não serei mais a mesma depois da pandemia com as minhas aulas. Já repensei toda meu formato de aula agora. Falo, não, isso está servindo para mim. Está bem complexo mesmo. Mas essa questão de relevar desde antes me bateu muito forte também, Paulo, com certeza. Tem algumas coisas que o nosso colegiado já consagrou que reunião só vai acontecer aqui. Isso já está consagrado. Reunião de colegiado vai ser assim. E ainda vai demorar um pouquinho para eu voltar às minhas orientações, por causa do doutorado, mas quando eu voltar a dar orientações, maior parte das orientações também, aqui eu tenho a biblioteca aqui, eu posso pegar a bibliografia na hora e trocar com orientando. Isso tem sido muito, muito mais produtivo fazer as próprias orientações. Bancas, né? Aqui. As próprias bancas, como o Nando falou, as bancas, né? O custo que era para você chamar professores, eu jamais teria composto a minha banca de doutorado como compus se eu tivesse que trazer professores de fora. Na verdade, não são nem as companhias aéreas, são as agências de viagem que servem as universidades e são corruptas e cobravam o triplo do preço de uma passagem para a gente fazer uma banca que vai melhorar muito o orçamento das universidades. Já eu, no meu caso, eu tive uma certa perda, porque eu estava no ano de fazer a inscrição para o sanduíche, né? Para o PDSE. Aí sim. E chegou no momento que eu falei assim, cara, por que eu preciso ir até a França se a França pode vir aqui dentro da minha casa, né? Então, lógico, vou perder a experiência de estar lá frequentando uma universidade e tal. Sim. Mas eu ia chegar lá, né? O programa até foi aberto pela CAPES, né? Mas eu ia chegar lá e ia ter que ficar trancado dentro de casa assistindo aula online de uma universidade francesa, né? Então, acabei cancelando, postergando um pouco essa ideia de ir lá ver o Grand Guignol de perto, de onde ele está. Então, por enquanto... Rafael, eu voltei do meu doutorado de sanduíche, cheguei no Brasil no dia 8 de março e no dia 12 fechou tudo. Eu tive colegas da turma anterior à minha, porque a minha turma é de 2018, o pessoal da turma de 17 que teve que interromper porque eles falaram, olha, estão fechando as fronteiras, não vai ter mais bolsa, ou vocês voltam ou vocês vão pegar aí o furacão, né? Então, 2 colegas estavam na Itália nesse momento. Eles voltaram para pegar o furacão aqui. Exatamente. Né? É porque tinha que pegar em algum lugar. Mas né? aí tem as vantagens, como eu estava falando, né? Eu estou iniciando o doutorado agora e as disciplinas daqui, da Federal, a maioria estavam à tarde, que é bem o horário de aula. Então, eu não ia conseguir fazer todos os créditos que eu precisava aqui, na instituição de origem. Resultado, fui buscar disciplinas em outras instituições, e tem uma que eu estou fazendo na UFF toda quarta-feira à noite. Sim.
que se não fosse por essas pontes eletrônicas né, as presenças em silício, não seria possível, não seria pensado isso. E tem gente lá nessa turma tem gente do Pará, tem gente do Mato Grosso do Sul e tal, enfim. Então, essas pontes têm sido muito, muito proveitosas também. Paulo, mas, ó, a gente está falando ainda de um lugar de aulas teóricas, onde isso aqui funciona muito bem. Então, mas vou pegar esse gancho. A Luciana e o Ariel também pediu a palavra. Lu e Ariel, isso. Não, só queria pegar esse gancho, porque essa questão da aula de atuação e essa questão da avaliação que a Silvia e a Rose trazem também é uma questão que né, me faz me repensar o tempo inteiro, e também eu fico, porque acho que a experiência vai construindo os parâmetros do que a gente está precisando repensar, porque não é só na academia que nós estamos precisando repensar o ensino, os profissionais do teatro também estão repensando o fazer, e as práticas, as experiências estão trazendo os parâmetros de agora, né? Então, claro, eu dava aula de máscara neutra, por exemplo, eu não conseguia ainda encontrar um lugar, então isso é para o parâmetro que eu tinha do curso que eu dava, eu estava entendendo como uma perda, mas eu acho que a experiência de aula com Biscaia, né, a gente deu o laboratório de montagem, atuação e direção juntos. Acho que os alunos, né, a experiência dos alunos também vão trazendo novos parâmetros, né, para se pensar a avaliação. Acho que, claro, né, as questões de jogo, de contato físico, de toque, elas estão em outro lugar, né? Que certamente é impossível substituir, mas eu fico me perguntando sempre como é possível trazer uma qualidade para essa realidade de interação que é a que a gente tem no momento e que a profissão também está tendo, né? Não é que nós estamos tendo essa perda no ensino, né? Nós também estamos aprendendo como é que essa profissão vai ser diante de uma realidade que não levou 3 meses, né? E tem um horizonte aí incerto, mas com certeza não é breve, né? Como a gente pode ter imaginado num primeiro momento. Não, entrem lá no quandovaomevacinar.com.br para ver quando é que vai ser a vacina de cada um. É meio assustador, né? A minha era para ser breve, mas estou achando, do jeito que acaba a vacina, não chega nunca esse negócio. Ai, que breve. A minha estava prevista para menos de 1 mês, agora eu já não sei mais. Eu só gostaria de comentar que, por exemplo, a minha área está sendo muito especial e, assim, eu tenho feito cursos na Itália, da Itália, né? Meus colegas estão sabendo. Quinta-feira de manhã eu estive com um professor de Portugal fazendo aulas de voz. Então, a gente está, assim, está fervilhando isso. E é uma oportunidade que a gente não tinha antes. Então, está sendo muito rico esse momento como professora que também está tendo contato com outros professores, colegas de outros países, né, que nem a Nádia está fazendo esse curso, assim, está sendo muito rico, gente, de todos esses 30 e tantos anos de formada, nunca tive um momento onde eu tive contato com tantos colegas de outros países falando desse assunto. Né? E isso é incrível, e assim, essas metodologias que eu estou vendo as pessoas encontrarem, né? E que a gente está podendo usar também, isso é uma coisa que está sendo excepcional. Então, apesar da dificuldade de a gente não ter o contato com o aluno, de não respirar o mesmo ar que ele está respirando, mas a gente está tendo muitas outras coisas benéficas aí. Né? Existe uma coisa que eu gostaria de deixar de provocação a todos nós, e que eu tento me provocar continuamente, que é: politicamente, os espaços são construídos, e artisticamente, os espaços são continuamente repensados. O artista está continuamente repensando os espaços existentes. É função nossa. É função deste ofício repensar esses espaços. Esse espaço eletrônico, ele já existia.
Ele não foi inventado agora, ele já existia, só que ele existia ainda para ambientes corporativos, para ambientes comerciais, e não para necessariamente, e nem amplamente, para ambientes artísticos. Então, é uma função nossa, pensando que isso vai se estender, não é no dia seguinte que cada um de nós tomar vacina que as coisas vão acabar, que a gente vai poder ir para um estúdio e poder se jogar no chão do estúdio. Isso é uma coisa que está muito longe ainda, a gente conseguir deitar no chão do estúdio. Portanto, esses espaços estão aí para que a gente repense. Isso a gente vem fazendo num ambiente concreto, geograficamente demarcável, mas agora está aí para a gente repensar. E isso vem acontecendo. Não é algo que precisa acontecer ainda. Precisa apenas continuar acontecendo. E uma outra coisa que é interessante é que esses softwares, eles com certeza eles vão ter desdobramentos novos, updates e tudo mais, baseados nessas experiências. Porque essa é uma das coisas que a arte tende a fazer, empurrar as necessidades tecnológicas. Por isso que a gente tem os softwares que o Caçu e a Nádia tanto falam, por isso que nós já estamos acostumados a apertar um play desde a fita cassete na década de 80 até a barra de espaço do laptop para ativar a sonoplastia, e assim vai. Desculpe, me veio isso. Ariel e Beatriz. Opa. Acho só para comentar, e também vendo uma experiência do corpo discente, né, para comentar alguma coisa. No ano passado, a gente, assim como o mundo inteiro, né, se encontra num lugar onde não tem ideia do que vai acontecer, como as coisas vão se desenvolver. A gente nem tinha ideia, é possível desenvolver dessa maneira? Né? Até então, a gente achava que não. E no início de quando isso aconteceu, a gente tem esse momento onde alguns querem continuar, alguns não, e estão tentando entender. E a gente, como corpo discente, teve um momento de, não, pera, vamos conversar, vamos se entender, vamos sacar quais são os próximos passos que a gente vai dar, vamos parar um pouquinho. E até nesse momento teve uma divisão, assim, até alguns querendo continuar, outros não, outros achando que era possível, outros que não, até que chega num lugar de entendimento e a gente continua. E que com certeza eu posso dizer que bom que a gente continuou. Digo isso não porque eu não preferia estar junto com as pessoas e abraçando as pessoas, porque é isso que eu queria. É isso que eu queria estar fazendo agora. Mas infelizmente não é possível e a gente precisa encontrar caminhos, precisa encontrar maneiras de continuar. E acho que aí esse cuidado no continuar é porque o que a gente faz aqui pode sim ser uma maneira da gente lutar também ao continuar fazendo. Não é simplesmente, vou me acostumar a isso que dá para eu fazer, vou tentar fazer de qualquer jeito. Não é isso. Mas eu acho que para mim é enxergar essa percepção como isso pode ser uma maneira de lutar também, continuar, e para que não seja, né, um ano perdido, 2 anos perdidos, e dentro do contexto social e político que a gente tem no Brasil, né, a perspectiva não é nada positiva em relação a tempo, infelizmente. E assim, e claro, né, acho que tem esse entendimento e que é importante, cada um aprende de uma maneira diferente, as realidades sociais são diferentes de cada lugar, a abordagem ela precisa ser diferente no ambiente online. A Silva ela comentou ali sobre o estudo, eu também vi alguns estudos que realmente trazem que esse lugar de assistir de maneira virtual
cognitivamente a experiência de aprendizado é diferente e é mais difícil. Inclusive, vários estudos apontam isso, né? Então, tem de se encontrar dinâmicas diferentes e a gente vai aprendendo juntos, né, nesse processo, como aluno, como professores. Então, acho que uma coisa que é super legal de reforçar desse encontro, como é legal essa troca entre diferentes instituições, porque acho que também torna mais palpável também para alunos, olha só, aquela instituição também está vivendo esse momento, e como que eles estão se virando. Eu acho que isso é muito legal para o processo de ensino, essa troca entre as universidades, e acho que um lugar que ainda, para mim, eu acho que é um dos mais difíceis e que eu ainda não vejo que a gente encontrou ainda esse lugar, que é o lugar do entre, que é esse lugar entre uma aula e outra, né? Tem aquele momento que eu estou na cantina e encontro uma pessoa, encontro um colega, a gente passou por uma aula e naquele meio a gente conversa sobre alguma coisa, às vezes relacionada com o que a gente viu, às vezes não relacionada, às vezes relacionada com as nossas vidas, mas que daí surgiam essas conexões que estimulavam, por exemplo, a formação de um grupo de teatro ou a formação de alguma outra coisa, porque eu acho que o lindo de uma universidade são esses encontros no entre as aulas. Ali a gente constrói comunidade. Não é necessariamente na aula em si. Claro, a aula em si, óbvio, é essencial. Mas esse entre, para mim, eu acho que às vezes a maior parte das coisas acontece até no entre, mais do que nas aulas. E acho que esse lugar que ainda é difícil encontrar, a gente está tentando. Essa é uma maneira que a gente busca para fazer isso. Com certeza. Mas ainda é um lugar que a gente está tentando entender, pelo menos do meu ponto de vista, e que a gente está investigando e tentando e vendo para chegar em lugares, no mínimo, parecidos. Igual, acho que igual nunca vai ser. E não acho que precisa ser também, né? Porque presencial é presencial. Então, espero logo poder abraçar quem eu tanto gosto e quem eu tanto quero abraçar. Mas é isso. Obrigado. É bem isso, mas assim, só queria dizer que eu vi um monte de pessoas da tua turma, principalmente, dizendo: gostaríamos de anunciar a criação da companhia tal. Isso aconteceu várias vezes agora nas apresentações de trabalho. E eu achei muito legal. E teve uma coisa que o Luiz Fernando falou, até antes de passar para a Beatriz, e a Nádia elaborou um pouquinho mais, que como que nós conseguimos diminuir o espaço do professor sem anular espaço de professor, dando gatilhos e motivadores para que os alunos possam trabalhar sozinhos. Eu vejo que, em experiências, tanto como professor como agora, eu como aluno, que as leituras que me são dadas como aluno são um momento onde eu participo mais, aí depois eu volto para a sala de aula com as leituras com muito mais ímpeto no horário de aula. E a leitura me dá o ímpeto para o horário de aula. E, aliás, assim como os trabalhos, mas como que você gera isso no aluno? Então, eu estava lembrando aqui um pouco da experiência que a gente teve na Inglaterra, né? Porque, de algum modo, o ensino universitário na Inglaterra ele já é ele é completamente diferente no sentido desse, por exemplo, pelo menos em relação à USP, essa carga enorme de aula expositiva. Ali você tem muito a perspectiva, tem um momento que é a lecture, que é um momento super especial, que aí é para um grupo maior, mas a maior parte da atividade se dá com a tutoria, que do que o processo, como se fosse até analogicamente com a experiência que a gente tem com orientação em pós-graduação, o aluno trabalha muito mais sozinho e ele tem encontros pontuais com o seu tutor e vai definindo um pouco o seu caminho, isso já na graduação, né?
Então, esse lugar do encontro na sala do professor, da conversa, que não é da lecture, né? A lecture é um momento super raro, que acontece poucas vezes ao longo de um semestre, por exemplo. A maior parte da atividade se dá pelo aluno trabalhando sozinho na biblioteca e tendo esses encontros com o tutor. Então, quer dizer, aí tem um caminho muito interessante mesmo, que a gente, talvez aqui estava um pouco perdida essa perspectiva, e que agora ela fica mais evidente como ela é positiva, né? É isso. Beatriz. Desculpe, só pegar um gancho. Pode ir, Lu, pode ir. Porque tive lá recentemente, até para esse momento, né, onde essa proximidade entre o tutor e o seu aluno também dá uma proximidade de como o aluno está vivendo, né, certos processos que às vezes a gente lidando com uma turma e não diretamente, exatamente, não pode ter os benefícios que essa proximidade pode dar. Exatamente. Eu ia também fazer uma... Beatriz? Eu estou falando, não sei se vocês estão me escutando, estão conseguindo me ouvir? Ah, beleza, então. Eu ia fazer uma fala meio que na mesma direção da do Ariel, assim, mais para compartilhar a minha experiência como aluna mesmo, que, enfim, me atravessou muito quando a Silvia falou sobre isso o ano passado ter sido o ano não sei se foi concessão, a palavra das concessões, a palavra que você usou, né? Das condescendências, mas, enfim, acho que fica ali meio que no mesmo significado, talvez. Mas, enfim, eu senti muito isso como aluna, no sentido de que, assim, bom, vou tentar dar um passadão, assim, até chegar no porquê que eu estou falando isso. Eu acho que, enfim, todo mundo concorda que esse ano foi muito difícil por causa do tanto que a gente teve que enfim, praticar efetivamente aquilo que a gente sempre fala tanto, que é sobre a escuta, né? A gente teve que se escutar muito e sair do lugar do lugar confortável que a gente estava antes. Isso eu digo todos nós, assim, acho que e confortável, eu quero dizer, tipo, para os professores, foram obrigados a repensar aulas, a repensar todas as estratégias e tudo que já funcionava no presencial, que aqui, enfim, né, teve que ser diferente e está tendo que ser diferente. E para os alunos, eu acho que a experiência foi diferente quando a gente começou a ter que falar também, sabe, a ter que dizer, tipo, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Eu acho que a gente ainda está nesse lugar de entender quando dizer ou quando não dizer. E a gente teve momentos que eu acho que foram muito bons no ano letivo passado, que foram os momentos em que a gente fez reuniões para entender o que os alunos estavam precisando, o que os professores poderiam dar dentro disso, o que não poderiam, onde a gente ia ter que se encontrar e tal. E aí eu acho que foi muito, muito rico quando a gente decidiu que cada matéria tinha as suas necessidades e que a gente ia conversar dentro de cada matéria, enfim, para ver onde a gente poderia ir. E eu acho que, assim, eu falo isso como experiência, eu até fiquei pensando se eu devia falar isso ou não, porque é uma experiência que eu acho que é meio pessoal, mas que vem de todo esse movimento. Eu senti em algumas matérias, e eu digo isso, eu fiquei pensando se eu falava isso ou não, porque eu não estou apontando isso como um problema das matérias em si, eu estou apontando isso como um problema do momento, né? Mas que, enfim, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa agora, quando a gente precisa agora talvez fazer um movimento reverso, de tentar ir encontrando esses lugares de rigidez, onde elas são possíveis, para que o ensino, da forma que ele é possível aqui no virtual, que ele não se perca totalmente em alguns momentos, porque em alguns momentos aconteceram de eu ficar me sentindo muito solta, assim, de eu sentir que eu estava precisando de algum direcionamento que não estava acontecendo por causa dessa tentativa, que eu reconheço que ela foi extremamente necessária, de alguns professores de abraçarem as necessidades dos alunos, assim.
E eu não acho que isso seja um problema, eu acho que a gente deve continuar com isso, mas em alguns momentos eu acho que isso acabou talvez, às vezes, não passando do ponto, mas indo para lugares em que a coisa se tornou improdutiva, assim, muito improdutiva. E, enfim, de novo, eu não falo isso como um apontamento, tipo, não tinha, eu acho que não tinha como ser diferente, acho que a gente está testando para ver onde a gente consegue chegar, assim. Enfim, é isso que eu queria falar, porque eu acho que, no final das contas, a gente precisa muito reconhecer o esforço que a gente está fazendo também, e eu acredito muito que nesse tempo que a gente vai ter ainda, né, tipo, infelizmente, para explorar isso aqui, a gente vai conseguir encontrar lugares onde as coisas que a gente precisa contemplar sejam contempladas, assim. Mas, enfim, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, alguém gostaria de finalizar? Se não, já vamos encerrando aqui. E antes de qualquer coisa, já pensando justamente nas multiplicações que são possíveis nesses canais eletrônicos, queria saber se Silvia, Luiz Fernando e Rafael estão ok para que a gente pegue a gravação desse papo e coloque lá no canal Cênicas FAP do YouTube. Beleza para vocês? Aliás, agora eu lembrei, porque os alunos falaram, prof, aquelas aulas de ficar meio pelado, você não vai gravar, né? Pois é, tem coisas que quando chegar umas aulas um pouco mais assim, a gente não grava, ou acho, porque tem umas coisas que a gente fica suado, daqui a pouco a gente vai tirando a roupa quando é no presencial, mas se tirar a roupa e gravar, eu falei, outro pequeno probleminha de gravar a aula. Eu falei, não, meninos, alerta, e quando pintar alguma coisa assim, que possa constranger, ou que não seja conveniente de ficar público, porque a gente tem uma certa proteção na sala de aula presencial, né? O que acontece ali, você está resguardado. Agora, abriu para gravação, sai do teu domínio. Isso aí pode gerar situações estranhas. Então, a gente também está lidando... Ao você falar isso, Paulo, lembrei mais desse pequeno detalhe, que é mais uma coisa que a gente tem que pensar. Eu caí aqui no... O que você estava falando? Qual era a sua... pedindo sua autorização para colocar essa conversa no canal FAP do YouTube. Acho que tudo bem, acho que está autorizado. Obrigado. Eu queria... Não sei se o Paulo está encaminhando para encerrar, só queria lembrar que amanhã, às 2h30... Se vocês quiserem encerrar, então, queria agradecer mais uma vez, então, aos convidados, imensamente. Só queria dar esse recadinho antes, Paulo. Desejar sorte, antes de passar para a Lu e para a Nádia para encerrar de vez aqui. Vai, Lu. Fala. Perdão. Então, agradeço demais a presença de vocês, Silvia, Rafael, Luiz Fernando e de todo mundo que esteve, Paulo pela mesa, muito obrigada. Só queria lembrar que amanhã, 2h30, tem uma mesa sobre acessibilidade nas artes cênicas, pedagogia e criação. Seria muito legal contar com a presença de todos. Vai ser com a Andréa Sério, a Márcia Bercelli e o Lucas Pinheiro. E aí, depois, mais tarde, os professores de segundo ano vão se reunir para só o segundo ano, né? É isso, obrigada. E última palavrinha, então, quero agradecer muito, em nome do colegiado, pela presença de todos os alunos, estudantes e pelos nossos queridos professores convidados, Silvia, Rafael. Rafael, fizemos aqui 1000 contatos já, foi ótimo. E Luiz Fernando Ramos, sempre um grande prazer encontrá-lo novamente. Muito obrigada. Eu achava um absurdo que você não conhecesse o Caçu ainda. Pois eu também. Gente, sabendo? Ele me falou de um material que ele está usando nas aulas, ele falou, achei um PDF e tal. Aí eu falei, passa para eu ver. Aí ele falou, descobri agora, por acaso, que é seu. Tá vendo? O mundo da internet está fazendo conexões com professores que a gente cata, né? Insuspeitos. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigada mesmo por essa conversa maravilhosa. Boa noite a todos. Tchau. Valeu, gente.